Então, boa tarde, colegas. Vamos dar início a esta nossa audição. Vamos esperar. Pode pôr, sim. Muito boa tarde, Sr. Dr. Bartolomeu Noronha. Muito gosto em cumprimentá-lo e o Sr. ia-lhe relembrar, também como aos colegas aqui presentes, como vai ser a nossa grelha de tempos. O Sr. irá fazer uma intervenção inicial que pode ser até 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos por o seu representante e, no fim, dar-lhe-ei o somatório dos tempos gastos pelos deputados. E, portanto, queria-lhe agradecer a presença e, quando o Sr. o entender, podíamos dar início, digamos, à sua primeira intervenção, esta intervenção de 10 minutos. Faça favor, Sr. Sr. Desculpe interrompê-lo, mas vai ter que ligar o microfone. Estamos a vê-lo em perfeitas condições, mas não o estamos a ouvir. Não se importa. Agora sim. Certo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Queria agradecer em nome do Observatório o convite que nos foi feito. É uma grande honra, enfim, falarmos sobre estes assuntos, que temos estudado bastante sobre eles. O Observatório é uma associação sem fins lucrativos, enfim, que se debruça sobre estes assuntos das autarquias locais e nos últimos anos temos tido alguma atividade nesta área. Portanto, queria agradecer também aos restantes deputados e vamos dividir a nossa análise em 4 partes. Na primeira, trataremos de algumas considerações genéricas às iniciativas legislativas. Depois, numa segunda parte, algumas considerações específicas sobre as iniciativas legislativas. Na terceira parte, algumas sugestões relativas a alguns dos artigos das propostas que nos mereceram alguma atenção específica. E depois também queríamos falar, fora do âmbito das propostas, de alguns assuntos, mas queremos que podem estar relacionados com a sua aplicação. Considerações genéricas. O que é que, enfim, do nosso estudo, o que é que consideramos? Consideramos que as 4 propostas salvaguardam 2 grandes preocupações. Portanto, a consagração do direito ao exercício da cidadania e ao reforço da democracia, parece-nos evidente em qualquer uma delas. Pretendem implementar um conjunto de regras de boa governação em algumas vertentes, nomeadamente na melhoria da qualidade da democracia. Procedem a um investimento, ou seja, que as freguesias continuem a ter um investimento na qualidade dos serviços públicos e à sua salvaguarda da localização dos serviços públicos, de forma a assegurar de forma coerente a presença do Estado no território, que é sempre importantíssimo, e queremos que qualquer uma das iniciativas tente combater aqui um grande problema da administração descentralizada, relativa à eficácia, à eficiência e à equidade das políticas e também da provisão dos serviços aos cidadãos. Ou seja, o Presidente da República para analisar o estado de emergência que será renovado e votado amanhã aqui na Assembleia da República. Peço desculpa, doutor, houve aqui uma intermissão. Eu peço aos serviços que... Pode tentar de novo, doutor. Posso falar? Pode, já se ouve outra vez, vai. Pronto. Ou seja, enfim, as 4 iniciativas têm aqui um objetivo também importantíssimo de mitigar um sentimento de abandono por parte de algumas populações que às vezes se sentem esquecidas e longe dos decisores políticos, às vezes vistos como distantes e inacessíveis, e realmente há aqui um grande esforço para combater essa realidade. Em resumo, o que é que consideramos relativamente às 4 propostas na sua globalidade, apesar de serem diferentes, embora 2 delas sejam parecidas? Fomentam o aprofundamento da democracia e da governação democrática, defendem a melhoria da prestação dos serviços públicos aos cidadãos, pretendem o reforço e a participação dos cidadãos no processo de decisão. Queria agora falar aqui sobre algumas considerações específicas sobre estas iniciativas legislativas. Relativamente à proposta de lei número 6814 do Governo, nós concordamos com o regime de criação de freguesias que não visa aumentar ou diminuir o número de freguesias
mas sim atualizar os critérios para a sua criação e definir o respectivo procedimento. Nós entendemos que a realidade não deve ser estática, pelo que devemos ter em conta as dinâmicas políticas, sociais e económicas e queremos que os primeiros artigos salvaguardam essa possibilidade. Quanto ao projeto de lei número 640/14 do Bloco de Esquerda, concordamos aqui com uma distinção que é feita entre as freguesias predominantemente urbanas, mediamente urbanas ou predominantemente rurais. Achamos bem esta distinção, porque, como sabemos, temos muitas assimetrias nos nossos territórios, sobretudo o litoral e dos de baixa densidade. Nos projetos de lei número 151/14 e o 620/14 do Partido Comunista Português e do Grupo Parlamentar Os Verdes, destacamos a preocupação da necessidade da simplificação do processo, mas sem descurar as formalidades essenciais e a participação das populações, onde há feito aí um grande enfoque nessa área. Queríamos fazer algumas sugestões, fruto do nosso estudo, alguns dos artigos previstos nas iniciativas que nos mereceram também alguma atenção. Relativamente à proposta do Governo, e também nesta área do Bloco de Esquerda, mas começando pelo do Governo, no artigo 5º refere-se à prestação de serviço à população. Temos aqui um critério para a prestação de serviço à população que deve ter em conta vários requisitos. Na linha G, refere-se à existência de um equipamento que permita aos produtores locais vender os seus produtos. A nossa sugestão, de acordo com o que tem sido feito nos mercados municipais, que se deverá acrescentar com os meios tecnológicos necessários. Já vivemos Doutor, peço desculpa mais uma vez, estamos com o mesmo problema e há aqui uma intromissão. Eu Não estava a tentar. A Catarina Ramon. Pronto, acho que já passou a intromissão. Doutor, pedi-lhe que continuasse, porque já estamos outra vez em condições. Certo. Como estava a referir, e sobretudo agora com os efeitos da pandemia, a nossa realidade mudou um pouco e estamos cada vez mais no mundo digital e, portanto, esse equipamento que permite aos produtores locais vender os seus produtos, queremos que deviam ser acompanhados com os necessários meios tecnológicos que permitam a venda de produtos online. Estava a referir há bocado que hoje em dia os mercados municipais, vários municípios têm ajudado as populações a aceder por outras vias também, ou que lhes entreguem os produtos, que por essa via queremos que é importante. Na linha H do mesmo artigo, prevê-se também a existência de um serviço associativo de proteção social dos cidadãos senhores. Nós consideramos que, tal como o Bloco de Esquerda fez no seu artigo 4º, número 1, a linha E, que refere apoio à infância, nós sugeríamos também inclusão de apoio a pessoas com deficiência. Isto é um problema real do nosso país e que nós consideramos que tem sido um pouco esquecido e realmente nós temos vários problemas nas freguesias, sobretudo do interior, em que a inclusão das pessoas com deficiência para nós é um aspecto que consideramos importante e que poderia ser levado em conta. Pois o artigo 5º prevê a não permissão da criação de freguesias durante o período de 6 meses imediatamente antecedente à data marcada para a realização de quaisquer eleições a nível nacional. Nós aqui temos uma posição que depende um bocado da aprovação desta lei. Entendemos que caso estas propostas de lei ou a do Governo que não seja aprovada a tempo das candidaturas às próximas eleições autárquicas, que este prazo passasse para 12 meses, o que significaria também que se teria que ajustar o artigo 17, número 1. Quanto ao projeto 151 do Partido Comunista Português. O seu artigo 3º fala sobre a forma de reposição das freguesias e refere, isto nós nunca sabemos, pode haver um litígio relativamente a algum bem, direito ou obrigação e prevê-se uma conciliação a ser promovida a requerimento das partes ou do Ministério Público pelo juiz de instância local mais próxima. Nós gostávamos de fazer uma sugestão, como se trata de uma matéria de direito público, entendemos que devia ser o Tribunal Administrativo mais próximo, porque um juízo civil, que trata de um juízo criminal,
que trata de outras ações, materialmente não terá essas competências. Portanto, acho que seria um acerto importante. Não vamos tomar muito tempo. Queríamos fazer aqui 3 sugestões fora do âmbito das propostas, mas relacionadas com a sua aplicação. Em Portugal nós temos um problema e, sobretudo, quando são estruturas do Estado mais pequenas, da diminuição de custos. Hoje em dia a tecnologia avançou imenso e acho que se devia apostar na digitalização e na boa gestão das tecnologias e, nesse sentido, como se faz lá fora, queremos que devia haver uma central de compras para as freguesias e essa central de compras, a nossa sugestão é que fosse administrada pela Associação Nacional de Freguesias. Porque quem estuda a provisão pública, hoje em dia conseguimos ter grandes economias de escala e os recursos são escassos sempre e queremos que seria importante quem contrata ou quem fornece uma junta de freguesia e esta, quando compra, possa aceder a economias de escala e queremos que a Associação Nacional de Freguesias poderia ser essencial quanto a esse objetivo. Outro assunto que consideramos importante tem a ver com os candidatos. E é um apelo que nós fazemos pelo seguinte. Neste momento, há uma diretiva, que é a Diretiva 1023/2019 da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, que prevê que uma reestruturação mais rápida das empresas e, sobretudo, dos cidadãos que estão em estado de dissolvência. A nossa lei dos eleitos locais não permite que quem esteja insolvente possa ser candidato. O que é que essa diretiva prevê? Prevê que, em vez de 5 anos, como temos na nossa lei nacional, ao fim de 3 anos, qualquer pessoa tem o que eles chamam de refresh start e poderá ser candidato. Nós temos constatado que, infelizmente, em Portugal, e sobretudo com a pandemia, iremos ter um aumento de pessoas, infelizmente, insolventes, o que significa que elas ficam 5 anos que não podem ser candidatos e, se essa diretiva fosse transposta, poderia esse prazo passar para 3, o que significa até que essas pessoas poderiam ser candidatas nas próximas eleições autárquicas e, neste momento, tal não é permitido. E não é permitido porquê? Porque o governo português prorrogou por mais um ano a entrada ou a transposição da diretiva e queremos que ainda estamos a tempo e se essa diretiva fosse transposta também seria importantíssimo. Por último, acho que as freguesias há muito tempo que falam nisto e eu acho que também seria importante e sobretudo se houvesse agregações ou desagregações de freguesias, que seria as freguesias poderem elas próprias aceder a fundos comunitários. Creemos que isso é importantíssimo, é uma grande ajuda e sobretudo no plano de recuperação e resiliência, em que todos os dinheiros comunitários são úteis, e ainda mais úteis serão às freguesias, certamente. Portanto, em suma, não querendo me alongar mais, creio que são... Muito obrigado, doutor, por esta primeira intervenção. Nós passamos agora a uma ronda de perguntas dos senhores deputados e depois, no final desta ronda de perguntas, damos-lhe depois novamente a palavra. E passava ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Rosinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial ao Dr. Bartolomeu Noronha, em representação do Observatório de Desenvolvimento das Autarquias, e podia dizer que concordo com praticamente tudo aquilo que acabou de referir na sua intervenção. Mas que gostaria de lhe colocar 2 perguntas e que se prendem com o seguinte. Quando nós falamos na questão da baixa densidade, nós sabemos que vem no artigo 7º acerca da população e do território, nós sabemos que a situação da baixa densidade não tem unicamente a ver com o interior do país. Há também no litoral freguesias com baixa densidade. E neste contexto, pergunto-lhe o que é que acha de que efetivamente haja aqui uma proposta de alteração em que se definam e se distingam até entre os de baixa densidade do interior e os de baixa densidade, e unicamente os de baixa densidade, onde se incluem os do litoral. Depois ainda, e partilhando as preocupações que aqui expressou,
acerca da importância da presença do Estado no território, do sentimento de abandono que resultou muito da aplicação desta lei, 2013, e que é necessário garantir o serviço à população e fazer um esforço nesse sentido. Portanto, os projetos do Governo e do Bloco de Esquerda preconizam algumas medidas e fomentam o exercício da democracia e também da cidadania. E aí gostaria de chamar a atenção para duas questões que o senhor levantou no que diz respeito ainda ao artigo 7º, desde logo no que se refere às... Não, neste caso não é o artigo 7º, é o artigo 5º, no que se refere às alíneas F e H. A questão dos mercados. Mercados para venda de produtos locais. Eu digo-lhe, então, qual é o problema se não tem que haver um lugar específico? Porque se houver um mercado que acolha essa venda, o problema está resolvido. Não tem que ser, na nossa opinião, um critério que seja um critério que permita a exclusão das freguesias que se pretendem desagregar por essa razão. Depois também, uma outra questão que tem a ver com o serviço que tem a ver com a linha H, que diz que a existência de um serviço associativo de proteção social dos cidadãos séniores. Vamos lá ver, tempos houve em Portugal, e nós somos um país pobre, convém nunca perder isso de vista, em que a proliferação dos equipamentos levava a que, já não digo cada concelho, cada freguesia quisesse ter uma piscina, cada freguesia quisesse ter um pavilhão, cada freguesia queria ter um centro cultural, e se nós andarmos pelo norte do país, e principalmente por algumas partes do norte encostadas à fronteira, nós o que verificamos é que, associado à desertificação, há todo um conjunto de investimentos que se perderam, porque estão lá construídos os equipamentos, e fantásticos equipamentos, mas não têm população para os utilizar. Então não temos nós a obrigação, governantes e governados, de racionalizar aquilo que é a aplicação dos dinheiros públicos e potenciar isso, desde logo através de uma distribuição equilibrada, definida em cada município e, em alguns casos até, em função do tipo de equipamentos, diferenciada no âmbito das áreas metropolitanas. E, neste sentido, pergunto-lhe, o Partido Socialista considera que deveríamos clarificar a intenção desta linha e dizer, quase todos os concelhos têm hoje uma comissão local de intervenção social, de rede social, que analisa e define as prioridades. Então, isto deveria ser remetido, no nosso entendimento, para essa comissão, para essa rede, para que fosse mais eficiente a utilização dos dinheiros e, não deixando ninguém sem apoio social, não obrigava a ter um lar em cada território, não obrigava a ter um serviço específico com construção em cada território. Nós concordamos e exigimos que todas as populações tenham apoio social, desde logo apoio domiciliário e outro, mas entendemos que isso não passa pela obrigatoriedade da construção de um equipamento o equipamento de serviço associativo de proteção social. Não passa. Passa é por uma organização mais substantiva e eficiente nisso mesmo. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Depois, só mesmo para terminar, absolutamente de acordo com a questão da central de compras e só ainda dizer assim. A questão do centro de saúde. Existe aqui um critério que tem a ver com o centro de saúde. Ora, não sendo os centros de saúde a responsabilidade das freguesias, não faz muito sentido depois que para construirmos o cumprimento dos critérios que permitem às freguesias desagregar-se, que se invoque que tem necessidade de um centro de saúde. Um centro de saúde é um equipamento que pode ficar perfeitamente na freguesia ao lado e que pode ser resolvido, porque não foram seguramente as freguesias que mandaram encerrar os centros de saúde. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, Maria da Luz. Dava a palavra agora
A colega Márcia Passos é quem vai intervir. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde também. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimento o Sr. Dr. Bartolomeu Noronha, que aqui está em representação do Observatório das Autarquias Locais. E sendo esta uma audiência que é centrada na análise das iniciativas legislativas, cujo objeto é a organização do território e a criação, a agregação ou desagregação das freguesias, concretamente a proposta de lei do Governo número 68, começo por realçar dois aspectos que são indicados na exposição de motivos desta proposta de lei. E um deles é o seguinte: na anterior legislatura, lê-se na exposição de motivos, foi criada e alcançada uma relação de confiança entre o Estado e as autarquias locais, com reflexos na significativa recuperação financeira e crescimento da capacidade financeira dos municípios e freguesias. Por outro lado, diz-se também na proposta de lei que ela se baseou nas conclusões do relatório apresentado pelo Grupo Técnico para a definição da avaliação da reorganização do território das freguesias. Ora, partindo destes dois pressupostos, eu pergunto ao Sr. Bartolomeu Noronha, e sendo a missão do Observatório das Autarquias Locais reforçar o poder local como estratégia para salvaguardar o património e também a valorização das populações, pergunto que análise é que faz aos resultados da referida avaliação da reorganização do território levada a efeito com a reforma de 2013. Por outro lado, pergunto também se o Observatório conclui que essa reforma teve uma larga aceitação entre as freguesias agregadas e se essa agregação teve, de facto, vantagens para a população ou se não teve, nomeadamente vantagens ao nível da melhoria da organização dos serviços, dos recursos materiais e humanos e, consequentemente, qual foi o impacto em termos orçamentais nos respectivos orçamentos das freguesias que, porventura, terão sido agregadas. Outra análise que gostaríamos que fizesse é que respeito ao momento em que estamos a levar a efeito esta discussão. Se o Sr. entende, na qualidade em que aqui está, se este é um momento oportuno, uma vez que estamos a poucos meses das próximas eleições autárquicas, pergunto-lhe qual é, se este é um momento oportuno para termos esta discussão. E agora temos aqui algumas preocupações de cariz mais técnico que também gostávamos de ouvir acerca destas matérias. E a primeira é a seguinte: se o Sr. concorda com os modelos de criação de freguesias indicados na proposta de lei, e refiro-me concretamente ao artigo 3º, a agregação da totalidade ou de parte de duas ou mais freguesias, conforme diz a linha A do número 1, e a desagregação de uma freguesia em duas ou mais novas freguesias. Se o Sr. entende e se considera que esta desagregação de uma freguesia em duas ou mais, sendo uma desagregação que tem em vista voltar ao estado em que se encontravam as freguesias antes da agregação, se, no seu entendimento, isto se trata de uma nova freguesia ou não. Por outro lado, e este é um aspecto que também gostaríamos de ouvir e que tem para nós bastante pertinência, que tem que ver com o critério mínimo que está considerado de 3 mandatos como aquele que é o critério que define se a freguesia pode ou não pode ser alterada. Será que este é o critério adequado para pensarmos esta matéria? Será que a organização de um território deve estar relacionada com o número de mandatos autárquicos e não, ou em vez de obedecer aos instrumentos de gestão territorial definidos segundo as bases da política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo? Esta é uma questão que gostávamos de facto de ouvir, para além das outras que coloquei, de ouvir as considerações e os contributos que o Sr. nos possa trazer e, portanto, por agora eram estas as questões que colocava. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, colega Márcia. E dava a palavra agora ao colega José Maria Cardoso, em nome do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar todos e todas presentes, naturalmente, e quem nos acompanha via web. Um cumprimento especial ao Sr. Dr. Bartolomeu Noronha, como representante do Observatório das Autarquias Locais, e neste caso concreto dirigir-me a ele exatamente pelas questões que gostaria de colocar. Sem antes fazer algumas observações em relação ao que disse, ou parte do que eu ouvi, peço desculpa,
venho de outra comissão e não cheguei a tempo de ouvir na totalidade a exposição que o Sr. Doutor fez. Começo por dizer que acho muito pertinente a questão que colocou, nomeadamente e concretamente em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, quando dos critérios, a existência de um serviço associativo de apoio à infância e a questão das pessoas com deficiência. Acho muito pertinente, acho muito interessante e agradeço naturalmente essa observação, porque faz todo sentido. Queria depois dizer, já agora em relação a esses critérios, dizer algo que me parece importante registar. Ouvi agora, pela parte da Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, algo muito importante, que nós há muito tempo que defendemos, ou seja, que os centros de saúde, as extensões de saúde, não podem servir de critério, porque não são, de maneira alguma, da competência das freguesias. E, por isso, me parece ser um dos objetivos alcançados enquanto proposta do Bloco, é que esta extensão de saúde não seja critério, porque, na verdade, não faz qualquer sentido. Em relação algumas questões que o Sr. Doutor fez alusão, dizer o seguinte: na verdade, esta proposta da lei do Governo assenta em várias premissas, uma das quais tem a ver com aquilo que foram as conclusões do Grupo Técnico para a Definição de Critérios. E esse Grupo Técnico para a Definição de Critérios diz coisas assim do género, por exemplo, representatividade e vontade política da população. Ou seja, como sendo um critério importante, que a proposta do Governo subverteu. Ou seja, pôs que a vontade política da população está nos seus representantes. Ora, este não é uma forma de dar voz à população. E o que eu pergunto ao Sr. Doutor é qual é o seu entendimento sobre a possibilidade de se criar na lei formas referendárias de auscultar as populações, de fazer com que as populações se possam pronunciar sobre, nomeadamente no caso concreto que se coloca a questão, que é sobre a desagregação ou não, que não seja só ou somente os órgãos representativos da população, nomeadamente a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia, mas que haja um processo que permita fazer a auscultação da própria população, que pode não ser coincidente com esses órgãos eleitos. Depois, diz também nesse grupo técnico, nas suas conclusões, que um dos critérios deve ser a população, área e meio físico. E mais uma vez se nota esta subversão, ou seja, o Governo apresenta uma proposta que fala em população e território, como se o território fosse todo igual. E tal como o Sr. Doutor fez a observação, há freguesias predominantemente urbanas, predominantemente rurais, que estão em densidades populacionais diferentes em termos regionais, que é preciso ter atenção e que é preciso criar mecanismos de diferenciação destas mesmas situações. Pergunto-lhe ao Sr. Doutor se acha que, neste caso concreto, deve haver exatamente processo que diferencie todas estas questões e todas estas situações. Por fim, dizer que é importante que este observatório, que o Sr. Doutor aqui representa, nos diga, tendo estudo sobre essa matéria, se realmente foram ou não atingidos os objetivos que sustentaram a reforma em 2012. Ou seja, se houve ou não participação da parte das populações nesses objetivos, não interessa muitas vezes somente ouvir e auscultar e saber a posição dos órgãos, mas se há realmente e efetivamente alguns indicadores que mostrem, sim ou não, que foram atingidos esses objetivos e esses objetivos que eram, no fundo, a justificação de uma reforma que foi feita sem qualquer sentido, mas isto já é uma interpretação político-partidária, se há dados concretos que possam aferir qual foi o grau de execução desses objetivos e se, na realidade, isso resultou em algo que possa ser considerado minimamente aceitável para as populações ou, caso contrário, se, na realidade, só veio produzir uma situação de entropia naquilo que funcionava com uma certa normalidade. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, colega. Eu estou em condições de passar a palavra de novo ao Dr. Noronha, porque já não tenho da parte dos deputados mais nenhuma questão. O Sr. Doutor, se nos estiver a ver e ouvir. Sr. Doutor, sugeri-lhe então que tenha até 15 minutos para a intervenção final.
Muito bem, pronto, agradeço as perguntas, estou aqui algumas, eu vou tentar responder e já agora também dizer uma coisa, eu sou Presidente do Conselho Científico do Observatório, mas nós dentro do Observatório também temos muitas opiniões e muitas vezes divergentes também, mas eu vou tentar dizer aqui consensualmente o que é que nós entendemos. Relativamente aqui às perguntas da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, sobre a baixa densidade do interior e do litoral, eu estou de acordo, no Observatório também. Eu vou dar um exemplo, hoje em dia vivo no Porto, mas eu vivia no centro de Lisboa, em Alfama, que era a freguesia de São Miguel, e apesar de hoje em dia haver uma união de freguesias, se nós repararmos, essa freguesia, quase toda a gente saiu do centro de Lisboa, hoje em dia tudo é Airbnbs, e neste momento, apesar de estarmos no coração de Lisboa, possivelmente em eleitores, será das freguesias, terá menos eleitores de Lisboa. Portanto, concordo perfeitamente. Relativamente ao artigo 5º que fala sobre as linhas F e H, sobre os equipamentos, e temos muitos equipamentos em Portugal, eu também concordo consigo. Aliás, eu até digo mais uma coisa, muitas vezes falo com presidentes de Câmara e também com juntas de freguesia, que estão preocupadíssimos com o excesso, vou dizer mesmo, excesso de equipamentos que por vezes temos no nosso país. Infelizmente, eu acho que faltam muitos equipamentos em determinadas áreas, mas para outras nós temos excessos. Eu tenho 52 anos e lembro perfeitamente, sem desprimor nenhum, mas há cerca de 30 anos, que o bom Presidente de Câmara era o que vinha a Lisboa, falava com os ministros e trazia equipamentos, quaisquer que fossem, e hoje em dia, enfim, essas autarquias têm imensos problemas só para a manutenção desses equipamentos, portanto, concordo com a Sra. Deputada totalmente com o que referiu. Quanto à Sra. Doutora Márcia Passos, relativamente à avaliação do estudo de reorganização do território, eu vou dizer qual é a minha opinião, porque nós olhamos para estes estudos e estes estudos causam sempre muitas interrogações. Eu vou servir-me de outro exemplo, que não tem a ver com esta matéria, mas que poderá dar algumas luzes. Eu falo das concessões de eletricidade em baixa tensão em Portugal, em que se produziu talvez o maior relatório alguma vez técnico feito em Portugal sobre a iluminação e a distribuição de eletricidade do nosso país, e se nós repararmos esses relatórios, sobretudo a nível nacional, nunca conseguimos ter dados muito concretos, porque basta mudar um critério ou dois de avaliação e os resultados ficam completamente alterados. Portanto, quando me perguntou se os dados são objetivos, eu acho que não conseguimos ter dados objetivos. Não sei se os meus colegas do Observatório têm essa opinião, mas a minha opinião, acho que não os temos. Pergunta-me também se a agregação teve vantagens para as populações. Eu, na minha opinião, acho que houve algumas vantagens, tivemos alguns problemas, mas se me disser se foi positiva ou não, eu acho que foi positiva, embora considere que não tenha sido tão positiva como se esperava. Se acha que este é um momento oportuno para esta discussão antes das eleições autárquicas, eu também lhe vou dar a minha opinião pessoal, eu acho que não. Acho que as febres eleitorais, enfim, aqui os ânimos ficam mais exaltados, se permitem a expressão, e por isso é que nós falámos há bocado que este processo devia ser até um ano, pelo menos antes das eleições legislativas. Creio que poderia ser antes legislativas não autárquicas. Creio que poderia ser antes do ano das legislativas ou para as presidenciais, que são outras matérias que nunca são muito locais, sobretudo as presidenciais. Portanto, eu acho que seria... Eu tenho a pena que esta lei não, ou estas propostas de leis não tenham vindo mais cedo, mas neste momento começo a considerar que começa a ser apertado. Peço desculpa pela expressão que utilizei. Depois perguntou-me também se a agregação ou desagregação de termos 3 mandatos, ao fim de contas, para se tomar a decisão seguinte. Eu acho que não se devia esperar por 3 mandatos. Acho que 3 mandatos são 12 anos e que se poderia arranjar outros critérios, embora este também seja válido. Quanto ao Sr. Deputado José Maria Cardoso, que me fala sobre algo que é muito querido ao Observatório, que são as formas referendárias, enfim, das populações participarem mais. Nós temos uma opinião muito específica sobre isto, nós defendemos que as populações devem participar. Agora, achamos é que nós estamos a falar de referendos mais pequenos
e que hoje em dia, e queremos que o futuro será esse, o referendo poderá ser por meios eletrónicos, e acho que se encontrasse uma forma das populações via eletrónica poderem fazer os referendos, estaríamos totalmente de acordo como forma de auscultar a população. Falou também sobre o processo que diferenciam as diferenças entre os territórios, também estou de acordo. Nós somos um país pequeno, mas é o que eu digo, há bocado eu dizia, nós somos todos diferentes em Portugal, é um fenómeno que temos. Eu falava há bocado do meu bairro de Alfama, eu sou abaixo à Moraria, eles somos todos diferentes, portanto, eu acho bem que se diferenciem esses territórios. Também perguntou sobre os indicadores, se são claros e se confirmam os objetivos traçados. Eu respondi há bocado, em relação à assessora deputada Márcia Passos. Eu acho que estas conclusões são sempre muito subjetivas, têm a ver com os critérios, mas também acho que é muito difícil termos critérios objetivos. Portanto, eu acho que estes relatórios apontam, dão algumas indicações, mas não podemos dizer que o que está lá é definitivo. Creio que respondi às perguntas. Muito obrigado, Sr. Eu queria lhe agradecer a presença aqui entre nós e permita-me, como ainda temos algum tempo, que lhe deixe apenas uma dica, esta mais pessoal, ao Observatório, e que tem a ver exatamente com os equipamentos que referiu e que os presidentes da Câmara, entre os quais eu me incluí, também tinha que vir a Lisboa e normalmente de chapéu na mão. Era assim nesse tempo. Mas eu queria lembrar que só fizemos e só aconteceu por falta das cartas setoriais. Se por acaso os governos centrais, aqui em Lisboa, tivessem o cuidado de fazer uma carta escolar, uma carta para os equipamentos sociais, uma carta para os equipamentos esportivos, e se tivessem coragem para o impor, não havia, de facto, esse amontoar. Mas, de qualquer maneira, os presidentes de Câmara foram eleitos por conselhos. Se havia uma piscina ao lado, os cidadãos pediam também uma piscina e, naturalmente, que seguiam aquilo que os cidadãos lhes solicitavam. Por fim, só deixar-lhe uma máxima que aprendi nos tempos de faculdade: a oferta também determina a procura. E talvez esta oferta de equipamentos determine uma procura para o interior que bem precisamos. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Damos por encerrada esta audição e vamos aguardar o tempo necessário para as 4 horas. Se o convidado estiver de acordo e se os intervenientes estiverem de acordo, não há problema nenhum.